Olá, sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje será sobre o past continuous, que é o passado contínuo nas três formas, tá? Afirmativa, negativa e interrogativa. Bem, quando é que nós usamos o past continuous? Nós usamos o past continuous em inglês para falar sobre uma ação que estava em andamento no passado. Por exemplo, quando alguém pergunta, o que você estava fazendo ontem à tarde? Aí você vai dizer, eu estava estudando, então naquele período de tempo ali havia uma ação em andamento, tá? E o past continuous, ele é um tempo formado por dois verbos. Primeiro, o verbo to be no passado, que é o was ou were, e depois o gerúndio do verbo principal, que o gerúndio é a gente acrescentar ing no verbo. Então, uma forma afirmativa, ela vai ser formada pelo sujeito, né? E você sabe que todos os pronomes pessoais do caso reto, eles têm função de sujeito, então, I, you, he, she, it, we, you e they são sujeito. Depois deles, a gente coloca o verbo to be, que é o was ou were, para eu uso was, para you eu uso were, para he, she e it eu uso was também, we, you, we, they, were. Se por um acaso o sujeito da oração for um nome, Maria, Pedro, Paulo, meu pai, minha mãe, meus irmãos, então, se o sujeito for um nome, então a gente tem que olhar, se esse sujeito estiver no singular, for um só, a gente usa o was. Se esse sujeito estiver no plural, for dois ou mais, a gente usa o were. E o verbo principal acrescido de ing. Então, I was reading. Eu estava lendo, tá? Esse ing em inglês representa o NDO para a gente em português. Então, amar, amando, cantar, cantando, né? Pular, pulando. Então, o ing corresponde ao NDO. Bem, como é que a gente coloca um verbo no gerúndio? A regra é a gente acrescentar ing, como vocês viram no slide anterior. Reading, né? Eu coloquei o ing. Agora, quando o verbo acabar em um é apenas, a gente corta o é para poder acrescentar o ing, tá? Como, por exemplo, ó, o reading, né? Smoke, repare que o verbo fumar, smoke, terminou em um é. Eu colocar no gerúndio, eu tirei o é e acrescentei o ing, smoking, que é fumando. Quando o verbo acabar em ie, tira o ie e acrescenta y e ing. Então, vai ficar die, que é o verbo morrer, dying, que é morrendo. Os verbos terminados com CVC, que é consoante, vogal e consoante tônica, a tônica é aquela sílaba mais forte, dobra a última consoante, ou repete a última consoante e acrescenta o ing, como stop. Repare que o verbo termina em T, que é consoante, O, vogal, P, consoante. Então, repeti a consoante final e acrescentei o ing, stopping. Por isso que o shopping center, shopping, repare que o shopping tem dois P's. É justamente por isso, porque repete a consoante final para acrescentar o ing, quando termina em consoante, vogal e consoante. Não acontecem alterações quando o verbo termina em I, Y, ING e dois E. Vai ser normal. Por aí, olha. Skin, repare que aí eu não mudei nada, eu só acrescentei o ing. Stay, terminou em Y, eu botei staying, coloquei o ing. Boring, esse verbo, terminei em desculpe, não é boring não, bring, viu? Bring, termina em ing, eu acrescentei ing do mesmo jeito, bringing. Agree, né? Terminou em dois R, repare que vejam que eu não cortei nenhum E, só acrescentei o ing. Na forma negativa, a forma negativa, neste tempo, como ele tem o verbo to be, no passado, só é a gente colocar um not depois do verbo to be. Então, vai ficar sujeito, o verbo to be, que é o was ou were, mais o not, mais o verbo principal com ing e o complemento. She is not going to my house. Ele não está indo para a minha casa. You were not eating when he called.
Você não estava comendo quando ele ligou. Então, eu posso colocar was not, ou eu junto os dois, o was com o not, corto o o e acrescento o i, o apóstrofo. Fica wasn't e o t que sobra. Ou weren't, ao invés de were not. Eu juntar were com not, corto o do not, boto um apóstrofo e o t, tá? Na forma interrogativa, primeiro nós vamos colocar o verbo to be, que é o was ou were, mais um sujeito, mais o verbo principal com ing, o complemento da interrogação no final. Was she going to my house? Ela estava indo para a minha casa. Were you eating when I called? Você estava comendo quando ele ligou. Então, veja que eu só peguei o verbo to be e trouxe ele para frente do sujeito, do pronome ou sujeito. Tá? Isso é a forma interrogativa. Bem, gente, a atividade da página 135 diz o seguinte: leia os fragmentos abaixo de 1 a 5 do texto da página 134 e faça os exercícios 1 a 3 em seu caderno. Então, aí tem 4 frases, uma de Thalia, outra 2 years after her, depois a terceira, she started, a quarta, Thalia Lemon was Syrian. Aí tem essas 3 frases. Aí, veja, abaixo, se vocês olharem, eu botei a tradução dessas frases. Thalia decidiu agir pedindo moedas em vez de doces, aí eu traduzi. Aí veja o que é que vocês vão fazer no primeiro. Combine as colunas abaixo para entender a sequência dos eventos na vida de Thalia Lemon. Escreva as respostas em seu caderno. Então, você vai dizer qual é o primeiro evento dela, né? É o fragmento 1, 2, 3 ou 4. O segundo evento é 1, 2, 3 ou 4. Então, você vai colocar aí ao lado quem é o primeiro evento, quem é o segundo evento, quem é o terceiro evento, quem é o quarto evento. Tá? Segundo, concentre-se nos verbos em negrito e escolha o item correto que completa cada frase abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. Então, você vai olhar os verbos que estão nesse exercício aqui em negrito, que é decided, founded, started, came up with. Então, aí você vai dizer, esses verbos, eles expressam ações concluídas no passado ou ações em andamento no passado. B, os verbos decide, found, start são exemplos de verbos regulares no passado, no past simple, ou verbos irregulares no past simple. Espero que vocês lembrem da aula sobre o past simple, ok? Bem, gente, finalizamos nossa videoaula por aqui. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente, tá? Mas não deixem de responder suas atividades e mostrar aos seus professores. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus permitir.